Portugal, o país que na era das grandes navegações foi o pioneiro e primeiro império global mundial. Estabeleceu colônias em boa parte da África, Ásia e, principalmente, o Brasil. E essas colônias foram responsáveis por fornecer diversos recursos naturais, tornando Portugal uma das principais potências do sistema comercial mundial. No entanto, essa dependência das colônias, além de políticas e acordos comerciais equivocados, contribuiu para a nação hoje possuir a menor renda per capita da Europa Ocidental, com 23 mil dólares, além da menor média salarial, com apenas 1.000 euros mensais, valor 70% inferior à média salarial de países como Itália e Espanha. Apesar disso, por ser porta de entrada do continente europeu, o país é membro de diversas organizações de destaque, como a União Europeia, OTAN e a OCDE. E nesse vídeo, vamos entender como Portugal saiu do protagonismo da era colonial para a estagnação econômica do século XXI, apresentando os problemas e desafios dos portugueses para o futuro. Primeiramente, é preciso compreender a influência colonial para o contexto econômico português atual, pois durante séculos o país foi um dos grandes impérios do mundo, sendo um dos pioneiros na expansão marítima intercontinental, estabelecendo colônias ricas em recursos naturais desde a América até a Ásia, tornando-se um dos principais protagonistas do sistema comercial do mundo. Contudo, o que deveria ser positivo para o Império Português, a longo prazo trouxe prejuízos, pois desenvolveu-se uma enorme dependência dos recursos materiais das colônias, o que fez com que Portugal investisse mais nas colônias do que no próprio país. Além disso, a manutenção de regiões como Angola e Moçambique, que perdurou até 1975, quando se tornaram independentes, representou um gasto elevado para Portugal, principalmente pelas despesas militares contra as guerrilhas. Tais fatores, junto de diversas guerras dentro do continente europeu, um baixo nível de educação em relação a outras potências europeias e a ausência de uma transição para a industrialização durante a Revolução Industrial, fizeram o país ir gradativamente se endividando e perdendo a relevância dentro do continente europeu, declarando falência 2 vezes, em 1892 e 1902. Posteriormente, com o fim da monarquia e a ascensão do ditador Antônio Salazar em 1932, que viria a governar nos próximos 36 anos e tinha ideais fascistas, Portugal entrou no período conhecido como Estado Novo, que tinha como principal característica o corporativismo, com alguns grupos privados dominando majoritariamente os meios de produção, enquanto o Estado regulava preços, investimentos e salários. Nesse contexto, o investimento em novas fábricas e melhorias de equipamentos precisava da aprovação governamental, o que beneficiava grandes empresários, que gozavam de concessões e facilitações do Estado, além da diminuição da competição. E os resultados econômicos foram modestos, mas Salazar conseguiu estabilizar a inflação e as contas públicas. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a recuperação econômica dos países industriais europeus, Portugal, que ainda era pobre e majoritariamente agrícola, começou a revisar sua política isolacionista, entrando na Associação Europeia de Livre Comércio em 1960, o EFTA, estimulando o comércio com outras nações mais ricas europeias e iniciando uma industrialização tardia, com expansão dos setores de siderurgia, petroquímica e têxtil. E esses fatores levaram a excelentes resultados econômicos, com o país crescendo em média 7% ao ano entre 1961 e 1973. Apesar da melhoria econômica, a crescente pressão das comunidades internacionais pela independência das colônias africanas e o caráter opressivo do Estado Novo culminaram na Revolução dos Cravos, em 1974, e a transição para a democracia. As colônias africanas finalmente conquistaram a sua independência e os socialistas chegaram ao poder, lançando um intensivo programa de nacionalização de diversos setores, estatizando 244 empresas privadas em pouco mais de um ano, além de uma reforma agrária. Esse período foi marcado por instabilidade econômica, pois o aumento repentino dos gastos públicos gerou um grande crescimento na inflação,
chegando a atingir 20% ao ano e sofrendo 2 intervenções do FMI em apenas 6 anos. Todavia, com a entrada na Comunidade Econômica Europeia em 1986 e posteriormente a União Europeia, a história de Portugal começou a mudar, em grande parte por meio do aumento dos laços comerciais e o acesso a fundos de desenvolvimento da União Europeia para melhorar a infraestrutura do país. Além disso, para ingressar em um bloco com países como a Alemanha e França, que possuem moeda e economia fortes, Portugal precisou realizar reformas estruturais, privatizações e desregulações, visando reduzir o déficit fiscal e estabilizar a inflação. E essas medidas ajudaram o país a se colocar em boa posição para entrar na União Europeia, saindo de uma inflação de 13% ao ano para 2% ao ano entre 1990 e 1997. A entrada para a União Europeia trouxe para Portugal estabilidade monetária, melhorias na infraestrutura e acesso a investimentos estrangeiros. Nesse contexto, seria natural pensar que Portugal conseguiu ótimos resultados desde então. Porém, isso acabou não se concretizando, pois de 2000 até 2019, o país cresceu em média míseros 0,9% ao ano. Um dos fatores relevantes para essa estagnação econômica foi a perda de competitividade em relação a outras economias da Europa Central e da Ásia, tanto pela adoção de uma moeda forte, como pelo mercado de trabalho rígido e a produtividade estagnada, afastando diversos investimentos estrangeiros. E essa situação fez com que Portugal fosse uma das nações a chegar mais próximo da falência na crise de 2008, tomando empréstimos de 78 bilhões de euros da União Europeia e do FMI para evitar o colapso econômico. Entretanto, para obter esse empréstimo, o governo português se comprometeu com a austeridade fiscal, demitindo trabalhadores e reduzindo salários e direitos. A consequência foi o aumento do desemprego, que saltou acima de 15%, além da renda per capita ter caído em quase 20%. A situação econômica delicada levou a um fenômeno que já era popular, mas se intensificou ainda mais, com um alto número de jovens portugueses qualificados decidindo imigrar para outros países da Europa, com melhores situações econômicas e oportunidades. Estimativas apontam que há mais de 2,2 milhões de portugueses morando fora do país, o que representa 22% da população da nação, o segundo maior número do continente europeu, apenas atrás de Malta. Essa evasão dos jovens é um desafio para Portugal, que conta com uma população cada vez mais envelhecida, com baixa taxa de natalidade e 21% de seu povo na faixa acima de 65 anos, a quarta maior taxa de envelhecimento demográfico da Europa, ficando atrás somente da Itália, Grécia e Finlândia. Para tentar resolver essa situação, o governo português tem adotado diversas medidas para flexibilizar o mercado de trabalho, que, junto com os esforços para reduzir os elevados níveis de dívida pública, que hoje é a terceira maior da Europa, podem tornar Portugal mais atraente para os investidores estrangeiros nos próximos anos, inclusive colocando o país no mapa da tecnologia. Além disso, investimentos em marketing para destacar a nação como um lugar atrativo para viajar, estudar e viver, conseguiram impulsionar o turismo, que foi um setor fundamental para a recuperação econômica dos últimos anos, principalmente com um modelo mais diversificado, atraindo religiosos, surfistas, jogadores de golfe e interessados no clima excelente e culinária de alta qualidade. Desde 2010, a receita do setor dobrou para 24 bilhões de euros e hoje já representa 8,7% do PIB do país. A questão é que a dependência de um setor cíclico como o turismo tem seus riscos, pois situações como pandemias atingem fortemente o setor, que teve uma queda de 73% em 2020 e, consequentemente, levou Portugal a ter o terceiro pior desempenho econômico desde 1936, com a diminuição de 7,5% do PIB. Portanto, o futuro para os portugueses parece positivo no momento, pois apesar da falha de transição de um império colonial para a modernidade, nos últimos anos, medidas corretas têm sido tomadas para reverter esse cenário e estimular a inovação e o uso do que o país tem de melhor. Desse modo,
A recuperação econômica que estava ocorrendo antes da pandemia, apoiada em um setor altamente volátil como o turismo, trouxe a necessidade de uma diversificação maior, servindo de aprendizado para esquecer os anos difíceis e finalmente colocar Portugal de vez no caminho da prosperidade econômica. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.